Bom dia para todos, muito obrigado pessoal do piquenique pelo convite. Vim de Boston agora, 10 graus centígrados, estou super feliz de estar no Brasil de novo. Bom, eu fui por muitos anos pesquisador na USP em São Paulo. Neste momento tenho uma empresa em Califórnia de engenharia genética, mas o que eu venho falar para vocês hoje é do Syntec Bio, que é a rede de biohacker spaces em Latinoamérica. O que é um biohacker space? Alguém já escutou de biohacker space alguma vez? Pode levantar a mão. Isso. O Biohacker Space são espaços abertos de ciência, para que não só as grandes empresas conheçam essas tecnologias, não só as universidades conheçam essas tecnologias, mas a gente, tipo os makerspaces, o que eles têm feito com a internet, com hardware, software, a gente faz com a biologia. Este é o título da palestra, a gente vai falar um pouco de o que isso é DNA, o que isso é modificar, cortar, colar, escrever DNA, o que tudo isso tem a ver com nós e por que a gente quer entender isso. Então, você começa pensando que modificar DNA pode ser uma coisa relativamente simples, mas não é. Mas está ficando cada vez mais simples e isso é interessante para ser discutido. Só para falar, DNA, o que é DNA? Todas as suas células têm a mesma informação genética que a gente chama de DNA. Mas não todo o tempo essa informação é lida. Ela é lida por pedaços diferentes. Por isso que uma célula que você tem é diferente da outra. Mas todas essas células têm a mesma informação genética. Um jeito de pensar nisso é pensar como você tem um HD, toda essa informação armazenada, que é seu DNA. O RNA é uma molécula intermediária que suas células leem. E a proteína é o que faz você mesmo, é tudo o que está você constituído. Isto é o que você está mais acostumado a saber, talvez, no colegial. Tem o DNA, que é uma dupla cadeia de moléculas, 4 moléculas, adenina, timina, citosina e guanina. E ela tem uma molécula intermediária, que é o RNA, e tem as proteínas, cada 3 delas dá uma proteína. A gente vai amanhã em um laboratório a mostrar para vocês como que você consegue no seu computador trabalhar com estas moléculas e talvez produzir algum biomaterial interessante. Tudo é informação. A gente está entendendo que nossa informação genética é informação, que a gente consegue ler ela, consegue escrever ela. Mas por que a gente quer fazer isso? Essa é a grande pergunta que é interessante trazer para a sociedade. Bom, como eu falei para vocês, lá de lá estão nossas células eucariotas. Vocês já viram isso no colegial, lá dentro tem o DNA. Mas as bactérias, elas também têm essa informação lá dentro. E você tem basicamente 2 quilos de você mesmo e bactérias. Você tem um ecossistema de bactérias vivendo. Mas elas podem ser usadas para todo este tipo de coisas. Lá em cima, vocês estão vendo umas bactérias, um microscópio. Aquelas manchas brancas que você vê no meio é um bioplástico. As bactérias já produzem bioplástico, a gente quer produzir mais e usar esta tecnologia que é muito melhor que usar a tecnologia de petróleo. Do lado de lá, são bactérias crescendo celulose. A celulose não está só nas plantas, as bactérias conseguem produzir isso. E isto aqui é roupa feita com essa celulose por uma designer que mora em Londres. Então, a gente tem como produzir biomateriais com isto. É todo um tipo de economia nova que está nascendo. Tem grandes empresas que já estão entendendo isto. A Miris é uma empresa criada em Califórnia que produz biocombustíveis, farmacêutico, e ela entende que usando as células e a modificação genética, você consegue usar plantas, biomassa, coisas que você normalmente jogaria no lixo depois da produção de cana-de-açúcar e CO2, e produzir bioenergia, químicos, vacinas. Mas a gente não quer que isto fique só nas mãos das grandes empresas. A gente quer que todo mundo entenda essa tecnologia para poder discutir, para poder entender o que vamos criar juntos. E esse é o papel dos Biohacker Spaces. E esse é o papel que a Regi tenta. Neste momento temos 10 Biohacker Spaces na Latinoamérica. Um deles aqui no Rio, que a gente apoia ele, que é o pessoal do Lab Makerspace. Então vamos agora sim entrar em matéria, ler DNA. A gente chama ler DNA, a gente chama de sequenciamento. O sequenciamento do primeiro genoma humano foi terminado em 2001 e custou 100 milhões de dólares. E neste momento, em 2015, a gente consegue sequenciar um genoma por $1.000. Isto aqui está abrindo as portas para o que a gente chama de medicina personalizada. Cada um de nós poderia ter nosso genoma sequenciado, e isso é muito importante, porque o tipo de câncer que você tem é diferente ao tipo de câncer que outra pessoa tem. E isso aí vai permitir precisamente que a gente comece a entender como que realmente os genomas funcionam, porque a gente até agora leu, mas a gente ainda tem uma dificuldade para entender o que ele significa. Isso foi graças, lá onde vocês veem a queda do preço, graças à tecnologia que a gente chama de segunda geração de sequenciamento. A terceira geração está chegando aí. A segunda geração ainda eram máquinas gigantes,
a terceira geração é do tamanho de uma USB Drive. Você consegue comprar isso por $600, ainda não está totalmente estabelecida, eles ainda estão começando a testar, por $1.000 e sequenciar genomas. Você pode sequenciar a diversidade que existe, por exemplo, no parque, para pensar em conservação, para pensar em marcadores a nível ambiental que te vão dar se a qualidade do parque está sendo cuidada ou não. Tá. Tudo é informação. Estes são os tamanhos dos genomas de coisas que a gente tem muita relação. Por exemplo, o arroz, Oryza sativa, tem 470 milhões destes nucleotídeos. Os humanos, Homo sapiens, temos 2,9 bilhões destes. Isso quer dizer que toda essa informação cabe em um pendrive. E essa informação é pública e acessível para todo mundo. Tem databases que você pode entrar lá. A mais famosa é o GenBank, que está dentro do NCBI, que é um centro de pesquisa dos Estados Unidos, mas você pode acessar ela. Desde 1989, quando começou, neste momento, em 2013, temos 3,5 milhões de pessoas que usam esta database por semana para fazer pesquisa, para entender e para colocar as sequências lá, todo mundo tem acesso. Neste momento, essa database tem um tamanho de 160 gigas de informação. Aí está errado, diz milhões, mas realmente é bilhões de dados. Isso aí cabe em um HD externo. Você pode ter uma cópia disso, eu tenho uma cópia disso em casa, porque eu faço minha pesquisa e eu gosto de entender isso. Isso é ler DNA, sequenciamento. Agora, cortar e copiar. Isto aqui, que vocês estão vendo, essa sequência de 300 nucleotídeos, é o que produz a insulina. Se vocês conhecem alguém com diabetes, vocês sabem que essa pessoa se injecta insulina a cada tanto tempo para ajudar no metabolismo do carbono. Quando você não produz essa enzima, você tem que colocar ela. Em 1920, isso começou a ser feito usando insulina de animais. E isso tinha vários problemas, porque não era o mesmo gene igual que a gente tem. Em 1980, mais ou menos, se criou uma empresa muito grande que todo mundo conhece em Califórnia, que se chama Genentech. A Genentech eram pesquisadores que conseguiram ler essa sequência, colocar ela em bactéria e produzir a insulina do mesmo jeito que a gente produz cerveja, a verdade. Você tem um biofermentador gigante, a bactéria, em vez de produzir álcool, ela produz insulina. É assim que a gente produz insulina neste momento. Então, a gente copiou, e isso aí é o gene humano da insulina. A gente copiou o gene, levou para a bactéria e modificou a vida de milhões de pessoas que têm insulina e que podem estar vivas graças a isso. Escrever o DNA. Escrever o DNA ainda é muito mais caro. Se vocês veem a linha azul, é precisamente o custo de leitura, que eu mostrei para vocês que baixou. Escrever ainda está um pouco mais caro. Tem pesquisadores já que estão conseguindo escrever genomas inteiros, cromossomos inteiros, como este exemplo, em que eles pegaram a levedura que a gente tem no pão, eles leram a sequência, sintetizaram pequenas peças, a gente ainda não consegue sintetizar uma molécula inteira, e produziram um cromossomo deles. Este aqui que vocês estão vendo em azul é o primeiro organismo que a gente produziu em laboratório no mundo. É Mycoplasma, é uma bactéria, um microorganismo muito pequeno, o genoma, só tem 1 milhão de bases, e foi produzido por essa personagem que chama Craig Venter, e aí ela ficou azul porque ele modificou alguns genes para saber que era essa bactéria. Mas vocês veem como nos últimos anos a gente começou a ter muitas tecnologias que nos ajudam a fazer isso. E isso aí é o programa que sai dos genes. Quando você pega essa informação de AGCT, você vai ter um script que você vai rodar. Esse é o script. E esse aí todos vocês têm. Isso aí, como o organismo pega o carbono lá em cima, o que você come carboidratos, e produz energia, ATP. Então, isso aí é um programa que é totalmente necessário para a vida. E tem outros programas que a gente estuda, por exemplo, como começar com biomassa e produzir biocombustíveis, polímeros. Tudo que é feito neste momento com a indústria do petróleo pode ser feito também com a biotecnologia, de uma forma mais segura, mais barata e mais ambiental, porque você faz isso dentro dos laboratórios, você não coloca lá fora e tem que ter cultivares gigantes ou fazer extração de petróleo. Editar DNA. A gente ganhou algumas ferramentas para ir um pouco desse cortar e colar, para ir a fazer modificações mais pontuais no DNA. E um deles que vocês devem ter escutado muito é o CRISPR-Cas. O CRISPR-Cas neste momento está muito no boom, porque a galera está escutando de como pode ser modificado o genoma especificamente, e isso é importante porque nós conhecemos doenças como o Alzheimer, que está vinculado a modificações muito pontuais nos genes. Então, nós poderíamos tentar fazer uma terapia ou curar pessoas para isso. Mas isso aí não é tão novo assim. Isso aí começou a ser pesquisado faz quase 30 anos atrás.
quando eles primeiro encontraram essas sequências no genoma, se perguntaram, ok, o que é isso? Demoraram até 2007 para entender que essa ferramenta CRISPR-Cas, normalmente ela está nas bactérias, a gente pegou esses genes de lá, as bactérias, e o sistema imunológico delas. Elas conseguem, com esse sistema, ler o DNA que entra, por exemplo, de um vírus que está atacando a bactéria, ler o DNA e degradar ele para não ser infectada, que seria o equivalente ao nosso sistema imunológico. Em 2012, a gente entende como usar isso como ferramenta de modificação de DNA. Funciona assim como está lá na imagem. Tem uma proteína que chama Cas9, que é aquele carrinho, e o que ele faz é cortar o DNA em um local específico. E aí, na parte de baixo, a gente tem uma guia. Como o DNA é complementar, G, C, T, A, eles sempre se pareiam, então a gente consegue colocar uma guia para falar onde que a gente quer que corte. E aí, por que isso é interessante? Porque eu consigo cortar agora especificamente onde eu tenho, por exemplo, um gene que está defeituoso. Tanto que, em 2013, começa a ser edição feita em genomas de mamíferos, e até pesquisadores em 2013 conseguiram bloquear o HIV. O HIV é um vírus, ele é um retrovírus. O que ele faz ao entrar na célula é que ele coloca uma cópia dele mesmo dentro do seu genoma. Aí o que eles fizeram foi, beleza, eu sei qual é a sequência, eu vou lá e faço que o CRISPR-Cas corte isso de novo para fora. E eles conseguiram parar a infecção por HIV. Ainda não é a cura, porque o HIV ele tem uma propriedade de mutar muito rapidamente, ele muda a sequência muito rapidamente, por isso que tem sido difícil realmente ter uma cura para HIV, mas mostrou que poderia ser prometedor. Tem outros dois casos, acho que tem ainda tempo, transplante de órgãos. Quando você faz transplante, você tem que tomar drogas imunossupressoras toda a vida para seu organismo não atacar o transplante que veio, né? A gente produz bastantes órgãos para transplante, mas ainda não é suficiente. Então, uma das coisas que tem sido pesquisada por muitos anos é usar órgãos de animais, neste caso de pigs, de porcos, porque eles são muito similares fisiologicamente, só que dá esse problema de imunocompatibilidade. Então, tem um pesquisador, o George, da Universidade de Harvard, que ele conseguiu deletar alguns genes que poderiam ajudar a que você use esse órgão e nunca tenha que usar uma terapia de imunossupressão. Isso é muito interessante, ainda está sendo testado. E tem um caso lá que eu gosto muito, que é uma tecnologia similar que chama TALEN, similar ao CRISPR-Cas, mas chama TALEN, que foi usado para cuidar uma menina com leucemia. Então, quando você tem leucemia, câncer no sangue, normalmente você morre quando você é criança, e o único jeito de melhorar isso é fazer transplante de medula óssea. Tem uma menina, que esta aqui a Sharon, ela é o primeiro ser humano que teve uma terapia gênica, porque eles pegaram as células dela, da célula da medula óssea, extraíram, modificaram geneticamente para que essas células sejam resistentes à terapia com drogas e matar as outras células, mas não essas células. Então, basicamente, ela está viva graças a essa terapia. O primeiro ser humano, ano passado, que passou por isso. Não vai ser a cura para ela, mas isso permitiu que ela possa estar viva o suficiente para encontrar um transplante de medula óssea que seja compatível. E acho que é por isso que a gente está fazendo isso, é por isso que a gente tem que botar a conversa na sociedade, para vocês entenderem o que é isto, quais que são as vantagens, quais que são as desvantagens, e juntos poder conversar para onde que queremos que a tecnologia vá. Não adianta isto ficar entre as universidades, não adianta isto ficar só nas grandes empresas. Nós temos que colocar isto na mão de estudantes novos, de pessoas da sociedade, designers, para a gente poder ir juntos para um melhor amanhã. Obrigado.